Amém, gente? Boa noite para todos, em nome de Jesus. Vamos aqui começar mais um culto, né, na presença de Deus. Né? Um dia alguém me perguntou, naquele dia, sabe quando a pessoa te pergunta e você dá uma pausa? Alguém me perguntou assim, e o dia que você não tiver mais um púlpito para pregar? E o dia que você não tiver mais uma igreja? Eu falei, a gente tem as ruas, tem as casas, ou seja, qualquer lugar é lugar de pregar, qualquer lugar é lugar de falar de Jesus. Né? Pregação é anunciar Jesus. E eu não preciso de um templo. Eu preciso de pessoas que andem com a gente, que cresçam para que a gente possa constituir uma família e essa família vira uma igreja. O templo é consequência de tudo isso. Então, se nós andarmos juntos, todas essas coisas nos fortalecerão. Não é verdade? Então, por isso que eu não me preocupo demais com essas coisas. Porque eu sei que aqui nós estamos constituindo uma família. E essa é a família onde um cuida do outro. Alguém me disse, né, dos seus familiares. Mas eu por várias vezes pensei na minha família também. E eu descobri que a minha família são os meus irmãos que estão caminhando comigo. Porque todos nós somos pessoas em construção e essa construção nos leva a sermos cada dia melhores e mais parecidos com Cristo. Amém? Então eu não olho mais para pessoas, mas para Cristo eu olho com toda certeza. Amém? Meus irmãos, vamos começar ali. Nós vamos... Abre a tua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 2. Esse texto já foi lido várias vezes, mas é um texto que mexe demais comigo. E eu tenho certeza que todos os acontecimentos da nossa vida são acontecimentos que nos trazem cada dia mais para próximo de Cristo. Amém? Marcos 2. O título da mensagem é Agentes do Bem. Amém, irmãos? Agentes do bem. Quem nós devemos ser? Agentes do bem. E é o que nós leremos em Marcos 2. Vamos tomar um cafezinho para esquentar? Obrigado, viu? Um cafezinho para esquentar. Boa noite a todos. Boa noite. Amém? Marcos 2, abra a tua Bíblia. Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Amém? Esse aqui é maravilhoso. Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 em diante. É o que nós iremos ler. Deixa eu abrir a Bíblia. Ele diz assim, todos acharam? Vamos ler Marcos 2. Minha tradução é a King James, pode estar um pouquinho diferente da sua, mas não se apavore, tá bom? Nós temos aqui a mesma Bíblia, só muda um pouco o texto. Ele diz o seguinte: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Quem estava em casa? Jesus. Jesus tinha chegado novamente a Cafarnaum. E aí ele continua dizendo, e foram todos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem a porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E, por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém, irmãos? Vamos ler até aqui. O correto da leitura seria até o versículo 12, mas eu vou parar no versículo 5. Amém? Olha só, o título da mensagem resume o que eu quero dizer. Agentes do bem. Quem somos nós, enquanto cristãos? Se não formos agentes do bem, quem nós seremos? Amém? Olha só. Tem uma fala do Billy Graham, que para mim foi um dos maiores pregadores do mundo. E eu adoro aquilo que Billy Graham falava, porque foi um homem de grande sabedoria. Ele diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Todo cristão é a Bíblia que aqueles que não servem a Deus estão lendo. Por quê? Porque as pessoas não vão ler esse livro. Apesar de ser o livro mais vendido do mundo, é o livro que essas pessoas não vão ler.
Essas pessoas que não conhecem a Deus, ela vai ler a tua vida. Ela vai olhar unicamente para você. Amém, irmãos? Então, olha só, Francis Schaeffer, que é um outro pensador, disse assim: o mundo não quer cristãos perfeitos, mas cristãos coerentes. O que o Schaeffer quis dizer com isso? Que ele diz que nós devemos viver como verdadeiros seguidores de Cristo. É a mesma coisa que Billy Graham estava falando. Por que ele diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e nós somos os sermões que o mundo está ouvindo? Porque eles estão olhando para a nossa fala. Mas além de olhar para a nossa fala, eles olham para a nossa atitude. O que hoje tem afastado as pessoas tanto de Deus? Uma das coisas que mais afasta o povo de Deus hoje são os falsos ensinos. Isso tem feito com que a igreja tenha caído num declínio muito grande, num descrédito. E a gente vai ver essa questão do descrédito aqui. E é por isso que nós devemos lutar para sermos homens e mulheres verdadeiramente tementes a Deus. Não só falar, mas viver o que a gente fala. É isso que nós precisamos fazer. Quem viu essa semana eu publicando nas redes sociais, eu acho que foi nos status, uma imagem de uma pessoa só com o braço lá de fora da água e alguém ajoelhado de cima de um deck falando assim: vamos orar, irmão. Quem viu eu colocando isso? Eu publiquei essa semana e isso tem um grande propósito. Gente, pelo amor de Deus, não sejam essa pessoa que diz: eu vou orar por você, ou irmão, vai orar, você está precisando de oração. Não seja essa pessoa. Você sabe o que o outro está passando? Você sabe realmente a necessidade da outra pessoa? O porquê que ela está ali? E aí você olha e fala assim: vai orar. Não seja esse tipo de pessoa não, irmão. Você tem que ser aquele mensageiro do bem, o ajudador do bem. A pessoa precisou de ajuda, estenda a tua mão. Diga: eu vou orar por você, mas coloque em prática, faça alguma coisa. O que está escrito em Tiago 4,17? O que está escrito em Tiago 4,17? Está escrito o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem, você sabe cuidar da pessoa. Se você sabe, não manda orar. Ah, eu vou orar por você. Não, cuida dela. Estende a tua mão para essa pessoa. Ajuda. Seja um mensageiro do bem. Não seja alguém que diz para ela: eu vou orar. Se vira aí, ó, cuida do seu problema porque eu estou cheio de coisa para fazer. Não, eu sou o cuidador. Eu vou cuidar de você. Eu vou te ajudar a sair dessa situação. É isso que nós precisamos fazer. Meu irmão, se alguém está se afogando, desculpa, aquele que está passando por problema. Olha, eu me vejo com dor em alguns momentos, porque eu também sou um ser humano igualzinho todo mundo. Eu não sou um ET, eu sou um ser humano, eu sinto dor. Quando a gente está com dor, nós conseguimos pensar. Você consegue raciocinar? Me diga. Me diga, você consegue pensar quando você está com dor? Se a pessoa está passando por um grave problema, você acha que você mandar ela orar é a solução? Desculpa, irmão, não é a solução, não. Eu vou mandar a pessoa orar. A pessoa precisa da minha ajuda. Quem está com dor precisa de um remédio. Quem está com dor precisa de alguém para ajudar essa dor a sair. Quem está com dor, quem está passando por necessidade, não precisa só da tua oração. Ele precisa da tua ação. Ele precisa que você faça alguma coisa para ajudar essa pessoa. Eu não posso ser omisso, porque eu lembro de Tiago 4. Aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. Então se eu mando o outro só orar, e eu sei fazer o bem, e eu posso, e se eu não faço, eu estou cometendo um pecado grave diante de Jesus. Por isso que eu publiquei essa imagem no Facebook, porque nós precisamos entender que devemos ajudar pessoas de dentro da igreja e pessoas de fora da igreja. As pessoas de fora da igreja a qual nós devemos ajudar, o que Jesus disse lá em Mateus 5, 13 e 14? Mateus 5, 13 e 14, o que Jesus escreveu? Ou o que Jesus falou? Vocês são sal, são a luz do mundo e o sal? Você é a luz do mundo e sal da terra. Então você vai ajudar essas pessoas através das suas atitudes. Você é a luz do mundo. Pessoas que estão na escuridão não conseguem achar saída. Apaga todas as luzes aqui. Se nós não conhecermos o lugar e não tiver nem a iluminação natural das estrelas e da lua, a gente se perde. A gente não sabe para onde vai. Dentro de casa, acabou a energia, você não sabe o caminho. Se tem um banco no lugar errado, você
rebenta a canela naquele banco porque você não enxerga. Pessoas que estão na escuridão precisam de uma luz. E você deve ser luz na vida das pessoas. A gente tem que parar só de falar mal das pessoas. Nós temos que aprender a cuidar das pessoas. É um dos objetivos do cristianismo. É cuidar daqueles que necessitam. E essas pessoas que necessitam, Paulo diz em Romanos 10, 14, como elas virão se não há quem pregue? Como as pessoas que não conhecem a Deus virão a Cristo se você não pregar para elas? E detalhe, a maior parte da pregação que você vai fazer para essas pessoas é com a sua vida. Você não vai pregar abrindo a Bíblia e falando, está escrito. Você vai pregar mostrando para a pessoa as atitudes, as suas falas, vai mostrar o seu comportamento diariamente. A pessoa vai olhar para você e vai falar, gente, encontrei um cristão de verdade. Desculpa, gente, mas está em falta hoje. Porque está cheio de gente na igreja. Tem muita gente com a Bíblia embaixo do braço, assim, ó. Mas de crente não tem nada. Tem frequentadores de igreja. E eu não sei ser só um frequentador de igreja. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Não só falando, mas praticando. E ajudando essas pessoas. Guiando aqueles que estão na escuridão. Se a pessoa está dentro da igreja, o que eu faço com ela? Eu preciso mostrar o ensino correto para ela. Porque da mesma forma que eu cobro quem está fora da igreja, eu preciso ensinar quem está dentro. E não é só abrir uma Bíblia, dizer qualquer coisa e falar, faça isso. É realmente ensinar os princípios de Deus para que essa pessoa viva. E para que ela possa manter a sua fé firme em Jesus, não em homens. Porque todos os homens são falhos. O único que não vai falhar e o único que não vai nos decepcionar é Jesus. Então, meu irmão, eu inicio essa exposição dizendo para você, não só diga, pratique, coloque em prática. O exemplo desse texto que nós lemos agora, ele é muito forte para nos mostrar que não adianta você só ir à igreja e dizer que é cristão, ou mandar o outro orar. Ele diz que você precisa fazer algo, e isso vai ter um custo muito alto. Mas o custo de Jesus, que ele fez por mim, por mais que eu faça, não se compare ao que ele fez por mim. E nenhum custo vai ser tão alto a ponto de eu não conseguir. Porque eu não estou sozinho, eu estou com Jesus. E é isso que você tem que crer. Como é que você vai ganhar a sua família para Jesus se muitas vezes a sua fala é uma e a sua atitude é outra? Como é que você vai mostrar para as pessoas que não conhecem a Deus, se a sua vida é uma e a sua fala é outra? Gente, desculpa. Eu não posso falar demais, mas eu ouvi essa semana, em um lugar aleatório, porque eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. A pessoa olhou para mim e falou, se for para ser crente igual aquela pessoa ali, eu nem na igreja chego perto. Mal-humorada, fala mal de todo mundo, arruma intriga e só Jesus na causa, para não falar o demais. Então vocês imaginam, irmãos, o exemplo desses 4 aqui que a gente fala em Marcos, e o exemplo de Jesus deve falar mais alto em nossas vidas. Isso aqui, sem dúvida. Porque a gente começou a ler o versículo 1, o que ele diz? Jesus foi a Cafarnaum. E quando ele foi, o que aconteceu? As pessoas foram até onde Jesus estava. As pessoas não mediram a distância, não mediram o tempo, elas foram. E chegaram naquela casa e ocuparam aquele espaço. Mas por que elas foram até Jesus? Porque a palavra de Jesus tinha credibilidade. A palavra de Jesus, ela tinha credibilidade. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o quão sério é isso? Por isso que eu bato em algumas pessoas. Porque não é só falar, irmãos. Quantas pessoas dizem para você, faça isso, e você faz a vida inteira e nunca chega em lugar nenhum? Que palavra que é essa? Que credibilidade eu posso ter nisso? Pessoas que digam, faça isso, mas a vida delas é o oposto do que elas estão falando para você. Como é que passa a credibilidade? Mas as pessoas visitavam Jesus. As pessoas iam até onde Jesus estava. Porque a voz dele era suave. Ele era a luz. Ele guiava as pessoas. Ele iluminava quem estava no escuro. E é isso que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? Amém? Olha só, você viu aquela casa, olha o versículo 2, deixa eu ler de novo. Ele diz assim,
E foram tantos que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Deixa eu falar para vocês, Jesus não tinha um culto na semana. Jesus não tinha um dia para ensinar as pessoas. Jesus não tinha hora para ensinar. Jesus ensinava em todo tempo e em todo o momento. Você tem que estar preparado. Irmão, eu cobro a leitura da Bíblia, eu leio. Minha esposa está aqui, irmão. Ela pode falar. Meu filho hoje não veio, mas ele pode falar. Minha filha, as pessoas que andam comigo, pode falar. Por que eu cobro a leitura disso aqui, irmão? Para ninguém te enganar. Hoje na internet eu estava ouvindo um vídeo de algum cantor secular, que eu não vou falar o nome dele, e ele disse que o milagre da multiplicação de Jesus não foi que Jesus estalou o dedo e fez uma mágica, foi que as pessoas compartilharam o que tinha. Não! Jesus fez o milagre. Se a Bíblia diz que ele fez o milagre, ponto final. Não me interessa o que os outros pensam. Mas se você não tiver o conhecimento, uma fala dessa é bonita e você acaba acreditando. E se você começar a acreditar em qualquer fala, daqui a pouco você está longe do verdadeiro evangelho. Você está vivendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você está vivendo um partido político dentro de uma igreja. É isso. Mas você não está vivendo o evangelho de Cristo. O que Cristo disse que fez, ele fez. Irmão, como diz um pastor, se a Bíblia fosse só a capa, já seria válido. Porque se esse livro mudou minha vida, tem mudado a vida de tantas pessoas, você acha que o que está escrito aqui eu preciso mudar? Eu devo alterar alguma coisa? Jamais, irmão. Eu nem posso fazer isso. O povo estava se juntando, o povo estava correndo em direção a Jesus para ouvir a palavra dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta hoje. A pergunta que eu faço é, quando as pessoas olham para você, a sua vida dá um rumorzinho, assim, nem que seja de leve, de que Jesus se sente à vontade, de que Jesus está contigo. Quando as pessoas olham para você, as pessoas veem Cristo através da sua vida. Quando as pessoas olham para você, as pessoas percebem ali o Espírito Santo atuando através de você. As pessoas veem através das suas ações Jesus. Porque, meu irmão, ninguém segue quem não é verdadeiro seguidor de Jesus. Eu ando com pessoas que não são por um tempo, mas talvez logo me afaste. Por quê? Porque essa pessoa, com certeza, vai fazer algo que eu não vou aceitar. Agora, se eu me digo um cristão, será que a minha vida mostra Jesus? Será que as minhas ações mostram Jesus? Será que a minha fala mostra Jesus? Será que o que eu vivo verdadeiramente mostra Jesus? Ou eu só sou uma maquiagem? Ou eu só sou uma falsidade? Ou eu só sou alguém, um frequentador de igreja? Quem eu sou? Como é que as pessoas me observam? Como é que as pessoas te veem? Eu queria que você ficasse pensativo com essa reflexão. Por quê, irmão? Porque nós devemos mostrar quem é Jesus. Esses quatro, você vai ler esse mesmo texto no livro de Lucas. Esse mesmo texto. Mas ele não diz que eram quatro. Somente no livro de Marcos você encontra escrito que eram 4 amigos. 4 pessoas estavam ali totalmente dispostas a levar as pessoas a Jesus. Você está disposto a mostrar Jesus para as pessoas e fazer com que elas comecem a andar com Cristo? Você está disposto a pagar o preço de fazer isso ou não? Calcule o preço, como diz uma das parábolas. Se você acha que não vai dar conta, pula fora. Agora, se você acha que vai dar conta, permanece. Mas pague o preço. Mostre Jesus para as pessoas. Mostre quem é esse Deus. Amém? Por quê? Porque Jesus, a palavra dele tem autenticidade, ele é verdadeiro. O povo, meu irmão, o povo tinha uma única certeza de que aquilo que Jesus falava acontecia e iria se cumprir. Porque Jesus era e é aquele que é o Messias prometido por Deus, e ele veio e ele continua sendo Deus. Ele veio, partiu, nos enviou o Espírito Santo. Se eu sou um crente cheio do Espírito Santo, qual é a minha fala? Qual é a minha atitude? Eu passo credibilidade como um cristão ou não? Amém, irmãos? Porque essas pessoas do texto de Marcos que nós lemos aqui confiavam tanto em Jesus e aprenderam a passar essa confiança para as demais pessoas. Você está passando essa confiança para as demais pessoas? A tua vida está mostrando verdadeiramente a Cristo? Irmão, sabe por que é difícil muitas vezes a gente acreditar?
Sabe por que é muito difícil as pessoas que estão de fora do Evangelho acreditar no Evangelho de Cristo nos dias de hoje? Sempre foi difícil, tá? Eu vou generalizar porque realmente sempre foi difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque é algo que eu sempre insisto para vocês. Deixa eu já trazer essa explanação. Como era o mundo? Como foi quando Deus criou todas as coisas? Quando Deus fez todas as coisas, como que era? Como era no Jardim do Éden? Tinha doença? Tinha enfermidade? Tinha choro? Tinha lágrima? Tinha dor? Tinha doença? Tinha enfermidade? Tinha briga? Tinha confusão? Tinha alguma coisa dessa? A gente via isso no Jardim do Éden? Ou quando nós estamos lendo o texto bíblico, nós vemos algo disso? E por que nós vemos hoje? Por conta de Gênesis 3. Eu insisto em Gênesis 3, por conta da queda. Irmãos, tudo que nós vemos hoje é resultado do pecado. A nossa luta deve ser contra o pecado. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra o pecado e contra os principados e potestades do inferno. Por que é difícil acreditar em Deus? Porque, irmãos, vamos ser realistas. Hoje nós temos pessoas que envergonham o Evangelho. Pessoas que dizem uma coisa e vivem outra. Como é que alguém, um ser caído, um filho de Adão, vai olhar para você, se você não dá um bom testemunho, como é que essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim, dá para acreditar nisso? O que a gente vê hoje, irmãos? Vamos ser de verdade, vamos ser realistas. O que as pessoas estão vendo hoje do Evangelho? As pessoas já estão separadas de Deus. O que eu falei na semana passada? Nós, quando houve a queda, nós nos separamos de Deus. Nós nos separamos de nós mesmos e nós nos separamos do próximo. Agora, como é que eu junto tudo isso para crer em Deus? É mais fácil duvidar. É mais fácil olhar para aquilo e falar, gente, tudo isso aí é conversa. Tudo isso é magia, tudo isso aí é mentira, tudo isso aí é qualquer coisa menos o Evangelho de Jesus. Então, como é que eu vou dar credibilidade para aquilo que não passa credibilidade? Esses 4 homens foram o oposto disso. Eles mostraram o quê? Empatia, que é algo que eu também comentei na semana passada. E como é que eles demonstraram a empatia? Mostrando Jesus para as pessoas. Você tem mostrado Jesus para as pessoas através da sua vida? As pessoas que olham para você enxergam Jesus? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Vocês estão tendo empatia com as pessoas? Vocês estão mostrando Cristo verdadeiramente para as pessoas através das suas atitudes? Irmão, nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos em formação. Todos nós entramos na igreja e vamos sendo aperfeiçoados, que é o aperfeiçoamento dos santos dia após dia, corrigidos dia após dia. Ninguém vai se tornar cristão do dia para a noite. Mas devagarzinho nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. E se eu estou sendo aperfeiçoado por Cristo, eu tenho que mostrar Cristo para as pessoas. As pessoas não têm que olhar para mim e ver outra coisa, elas têm que ver quem? Cristo. Esses homens foram apoiadores do bem. Olha o zelo que eles tiveram. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém estiver realmente precisando de você, você vai dar o braço para essa pessoa? Você realmente vai ajudar essa pessoa sem medir esforços? Você vai cuidar dessa pessoa? Muitas vezes custando o seu dinheiro, o seu tempo. Você vai, meu irmão. Eu quero te trazer essa reflexão. Eu comentei com algumas pessoas que estão aqui um tempo atrás, mas eu vou falar de novo. A gente já ouviu falar de Agostinho de Hipona, ou conhecido daí popularmente como Santo Agostinho. Deixa eu falar um negócio dele. Olha o que diz aqui, ó. Nenhum filho de tantas lágrimas pode ser finalmente perdido. Nenhum filho de tantas lágrimas pode ser totalmente perdido. E isso é verdade. Ela, a mãe dele, não cessou em sua persistência até que Agostinho se entregou a Cristo. Irmão, pensa numa mãe que orava. Pensa numa mãe que clamava de noite pelo filho. Pensa numa mãe que derramava lágrimas todos os dias pelo filho. Pensa numa mãe que demonstrava que era cristã para o filho. Quantas vezes teu filho te viu chorando? Por Cristo. Quantas vezes teu familiar pegou você lendo a Bíblia emocionado com a leitura da Bíblia? Quantas vezes essas pessoas da sua casa te pegaram orando? Quantas, irmãos?
Quantas vezes as pessoas que nem são cristãs olharam para você em algum momento e falaram, nossa, você estava distante, você estava concentrado, então eu te respeitei por isso. Quantas vezes, irmãos? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa, porque, meu irmão, eu preciso, para que eu mostre zelo por Cristo e por pessoas que estão de fora, eu preciso fazer com que a minha vida seja um exemplo vivo. Porque, irmãos, desculpa, nós precisamos ser sinceros. Muitas pessoas, para vir a Cristo, vão demorar muito tempo. Elas vão relutar. Sabe um peixe quando cai fora do aquário? Você já tentou pegar ele? Eu tenho um peixe em casa, irmão. Quando aquela bicha pula para fora do aquário, para pegar ela, ou eu sou muito mole, ou ela é muito lisa e fica escorregando. E para pegar dá trabalho. Esse exemplo que eu estou usando é o mesmo de que muitas pessoas, você vai derramar lágrima, você vai chorar, você vai clamar, você vai buscar. E até com que você consiga fazer com que aquele seu familiar chegue até Cristo, muitas vezes pode demorar um longo período. Mas como disse a mãe de Agostinho, ela não desistiu, ela clamou, ela orou. E o que aconteceu? Ele se tornou quem se tornou. Meu irmão, você tem que estar disposto a orar pelas pessoas, mas não só orar, mostrar verdadeiramente uma atitude cristã através da sua vida para essa pessoa. Um homem paralítico, que foi o que nós lemos aqui, uma pessoa paralítica, o que ela consegue fazer sozinha? O que ele podia fazer sozinho? Ele conseguia ajudar a si mesmo? Ele conseguia? Irmão, eu lendo o texto do paralítico, eu me vi sendo o paralítico. Eu não sou o dos 4 amigos que ajudou, eu sou o paralítico. Porque eu não cheguei até Jesus por vontade própria, eu não tinha forças de ir até Jesus. Eu não tinha ânimo. Eu até um dia pus o pé na igreja, mas eu corri dali, eu não tinha força para ficar. Eu não me vejo como um dos 4 amigos, eu me vejo como paralítico. Assim eu fui. E quantas pessoas hoje que você conhece que ainda são esse paralítico? Será que você está disposto a fazer como esses 4 amigos e buscar essa pessoa e apresentar Jesus para ela? Vamos desmistificar. Eu fui até Cristo. Não, João 6,44, marca aí. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, ao qual me enviou, o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é eu que vou até Cristo, não, irmão. Esse papo é conversa. É Ele que vem até mim. Cristo vai vir até mim. Mas eu vou precisar de pessoas que intercedam por mim, que orem por mim e que me levem, que estejam dispostas a pegar a maca e me levar até onde for preciso. Você está disposto, irmão, a segurar a maca de alguém e ir com ele, custe o que custar e a distância que você tiver que percorrer? Você está disposto a mostrar que você é realmente um cristão? Sim ou não, irmãos? Pensa nisso. Lembre-se, Deus não usa coisas, Deus usa pessoas. Quem que Deus vai usar para trazer teu familiar? Você. Quem que Deus vai usar para trazer aquela pessoa? Porque essas pessoas levaram alguém até Jesus. Quem você vai levar até Jesus? Quantas pessoas você já levou até Jesus? Quantas pessoas você já pagou o preço para que elas pudessem chegar até Jesus? Porque olha só, versículo 4, ele diz assim: não conseguindo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no telhado, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Meu irmão, ninguém chega até Deus sozinho. Primeiro Deus toca, depois pessoas são levadas para ajudar outras a chegar até Cristo. Você está sendo sensível à voz de Deus para que você consiga trazer pessoas para Jesus? Quem vai mudar essa pessoa não é você. Quem vai mudar essa pessoa é Jesus. Mas você está disposto a pagar o preço para que essa pessoa chegue até Cristo? Sim ou não? Pensa nisso. Mas é pagar o preço, sem querer nada em troca. Eu não quero R$1 pelo que eu faço por ninguém. Eu não quero, irmão. Eu não quero. Porque o que eu precisava eu já ganhei de Cristo. Então não preciso de nada de pessoas. Porque o que Ele tinha que me dar, Ele já me deu.
Você está disposto a pagar o preço pela vida de alguém? Você está disposto verdadeiramente a levar alguém até Jesus? Sabe como era o telhado lá na casa na Palestina nesse período, irmãos? Quem aqui já viu casa mais antiga sabe o que eu estou falando. Sabe aquela casinha meio de tijolinho de barro, aí coloca um telhadinho, os troncos de árvore, aí põe os galhos tudo amarradinho assim, aí joga barro por cima para morar? As pessoas mais antigas sabem disso, porque não tinha cimento lá de concreto no passado. Como é que eu fazia minha casa? Era dessa forma. Agora você imagina um telhado feito de barro, um telhado com árvores entrelaçadas por ele. Como é que eu passo por esse telhado? Como é que eu passo por esse telhado? Você parou para pensar isso? Meu irmão, pensa no amor desses 4 amigos por esse rapaz. Pensa no sacrifício que eles fizeram para levar esse rapaz até Cristo. Gálatas 6:22 diz assim, ó, levem as cargas uns dos outros. Você está disposto a levar a carga de alguém? Ou você só quer que as pessoas carreguem a tua? Porque eu sou cristão, irmão. Se eu sou cristão, servo de Cristo, eu tenho que estar disposto a levar a carga dos outros. E isso é uma das maiores demonstrações de amor. Mas ao mesmo tempo que a demonstração de amor, é uma demonstração de persistência. Você está disposto a persistir pelo teu filho? A mãe de Agostinho de Hipona persistiu. Ela orou com lágrimas a ponto do filho chegar até Cristo. Você está disposto, mesmo com lágrimas, a pagar o preço por alguém? Você está disposto a entregar a tua vida por amor a Cristo para que alguém possa conhecer o Senhor? Amém, irmãos? Amém. Quando eles descobriram que a multidão estava lá, eles desistiram? Eles pararam? Eles falaram, não, nós trouxemos a tua maca até aqui, e ó, tá bom, né? Eu acho que não precisa fazer mais nada. Ó, meu amigo, desculpa, eu trouxe a maca até aqui, mas tá vendo quanta gente? Olha esse telhado, não tem como te levar até Cristo. Chegou no meu limite. Foi isso que eles fizeram? Não, irmão. Quando eles olharam que não tinha caminho, o que eles falaram? Eu preciso criar um caminho. Você está disposto a analisar e criar um novo caminho para que o seu familiar ou a pessoa que você gosta chegue até Cristo? Você está disposto a procurar um caminho alternativo para ajudar aquela pessoa a chegar até Cristo? Porque às vezes nós tentamos um caminho, tentamos outro e não conseguimos. Mas eu vou desistir porque eu não consigo? Porque tem um telhado? Porque tem uma multidão? Ou eu vou avançar até essa pessoa conhecer e chegar a Cristo? O que eu estou disposto a fazer? Hein, irmãos? O que você está disposto a fazer? Irmão, alguém tinha que pagar o custo. Esse custo é pago pela igreja. Sabe por que o custo é pago pela igreja? Sabe ou não? Porque nós somos o corpo de Cristo. Não importa o custo, o tempo ou quanto custe para levar alguém até Jesus, nós precisamos achar um caminho alternativo, tirar os empecilhos do caminho e levar as pessoas até Jesus. Não desista, abra caminhos, mostre, procure alternativas, leve pessoas a Cristo. Mostre Deus, Jesus, para as pessoas através dos seus atos e através da tua vida. Não tenha medo das dificuldades. Esses amigos não tiveram medo, eles avançaram, eles foram além, porque eles demonstraram amor. Meu irmão, Deus nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o amor é a forma mais rápida de mostrar Cristo para as pessoas. Ao invés de a gente só xingar e jogar pedra, por que a gente não aprende a amar? Por que a gente não aprende a pagar o preço? Por que a gente não aprende a cuidar dessas pessoas? E por que a gente não aprende a ir além com elas? É o que nós precisamos, irmãos. Precisamos fazer isso. Porque quando levamos pessoas até Cristo, versículo 5, observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Entenda, Deus toca, você é usado por Deus, leva pessoas até Cristo. E quando essas pessoas chegam até Cristo, você faz o quê, meu irmão? Não faz mais nada, porque quando ela chega até Cristo, é Cristo quem vai fazer a obra. Você só vai ajudá-la a andar no caminho de Deus. O Talmud, ele diz em um dos seus capítulos que o paralítico só pode sair da cama se os seus pecados for perdoado. Enquanto os pecados não for perdoado, o paralítico não sai da cama. Nós cometemos um erro muito grave.
Nós olhamos para a aparência, nós olhamos para tudo aquilo que nós não deveríamos olhar. Se você olhar para o paralítico, você não resolve a situação do paralítico. Se você olhar para a cama, você não resolve o problema do paralítico. Mas se você olhar para Jesus e falar, eu vou estar contigo, porque o seu maior problema não é estar paralítico. O seu maior problema é o pecado que entrou no mundo. Não estou falando que você está nesse momento cometendo um pecado. Mas o problema que nós enxergamos no mundo ocorre por conta do pecado. Quando é que nós, irmãos, a gente precisa parar de pensamento à toa e entender que a porta continua estreita. A porta não passou por reforma, não. A porta continua estreita. E o que tem de gente fantasiando ser cristão não está escrito. Mas a porta não mudou. Todos nós seremos julgados no último dia. E será que seremos chamados por Deus, vem bendito do meu Pai, filho amado? Ou, sai daqui, ô bode, vai para lá, filho do diabo, e junte-se com seu pai. Como é que seremos vistos? Porque eu tenho que parar de hipocrisia. Eu tenho que olhar para as pessoas e realmente demonstrar o amor, o cuidado. Irmãos, eu não posso estar preocupado com outra coisa. A porta não mudou, irmão. Como é que as pessoas chegam até Cristo? Ouvindo a palavra. Como é que as pessoas chegam até Deus e têm a vida transformada? Ouvindo a voz de Jesus. E se elas ouvem a voz de Jesus, nós vamos precisar fazer algo que é fundamental. Entender que eu preciso levar o paralítico até Cristo. Eu era o paralítico. Não total, mas eu era um paralítico espiritual. Não conhecia, não tinha força para chegar até Deus. Alguém clamou, alguém orou. Pessoas buscaram, mas pessoas também me pegaram pela mão para me levar até Cristo. E quando eu cheguei até Cristo, eu tive a vida transformada. Nós só temos a vida transformada quando entendemos que todos os nossos problemas ocorrem não por conta de nós, mas por conta do pecado que entrou no mundo. Por que no Talmud ele diz que o paralítico só sai da cama quando o pecado é perdoado? Porque somente Jesus, que é o grande Messias, é o único capaz de perdoar pecados. Irmãos, nós precisamos fazer como esses 4 amigos. Primeiro, precisamos deixar de ser os paralíticos. Precisamos ser igual a esses 4 amigos. Apresentar as pessoas até Jesus. Eu não preciso medir esforços, eu preciso fazer. Você está disposto a fazer o que for necessário para levar pessoas a Cristo? Você está disposto a ganhar a tua família para Jesus de verdade e ser persistente e orar, clamar, derramar lágrimas, lutar, mostrar com a sua atitude que você é realmente um servo de Deus? Porque se você estiver disposto, essa pessoa vai chegar até Cristo e ela vai ter a vida transformada. Porque quando chegamos a Cristo, Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando os nossos pecados são perdoados, nós ganhamos forças para andar e ir além. E aí sim, nós vamos querer levar outras pessoas a Cristo. Que nós venhamos ter isso como exemplo. Que nós venhamos desejar levar pessoas até Cristo. Que nós, a cada dia que passar, nós queremos acrescentar ao reino de Deus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar disposto a pagar um preço. Pague o preço pela tua família. Pague o preço pelos teus amigos. Pague o preço por um desconhecido. Mas entenda, o preço maior Jesus pagou por você. Pague o preço por essa pessoa. Não se importe. Eu vou ter que gastar R$500 por mês. Gasta 1.000. Gasta 1.000. Mas a pessoa não vai me pagar. Mas eu não quero que ela me pague. Eu quero ver a pessoa bem. Ela estando bem, tendo um encontro com Cristo e os pecados dela sendo perdoados, para mim já está bom. Porque foi o que Cristo fez para mim. Esteja disposto. Seja um desses 4 amigos. Traga pessoas a Jesus. Anuncie o reino de Deus. Não se envergonhe. Nós precisamos voltar a ser cristãos de verdade. Homens e mulheres tementes a Deus e que vivem o Evangelho. E é isso que a gente precisa fazer. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Deixa eu fazer uma oração. Feche os teus olhos. Você que está em casa, recebe essa oração também, junto com esses meus irmãos. Pai, em o nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui, Pai, pedindo e clamando pela presença do Espírito Santo.
Porque muitos, Pai, de nós, muitas pessoas que amamos, conhecemos, ó Pai, ainda se encontram como esses paralíticos. E como esse paralítico, Pai, ela não tem forças para chegar até o Senhor. Mas, Pai, que o Senhor, que o Seu Espírito Santo, Deus, venha até nós e nos encha, meu Pai, nos capacite a ser como esses 4 amigos. Meu Pai, que vai ali derramar lágrimas, que vai chorar, meu Deus, que vai clamar, que não vai medir esforços, mas Deus, que vai fazer o que for preciso para apresentar o Senhor às pessoas, para que elas tenham a vida, meu Pai, perdoada e para que elas venham ser salvas. Meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar. Abençoa, Deus, cada uma dessas pessoas que ouviram a mensagem, que elas venham, meu Pai, ter um encontro contigo. Se alguém aqui não é convertido, Pai, não conhece o Senhor, que ela possa passar a te conhecer, que ela possa passar a ter a vida transformada, que o Espírito Santo venha agir na vida dela. Meu Deus, eu peço, porque eu creio que se o Senhor perdoar os pecados, seremos curados espiritualmente. E a cura espiritual, Pai, vai nos levar à cura física. Porque muitos de nós, ó Pai, nos encontramos doentes fisicamente, porque a nossa mente está doente. Quantas pessoas, ó Pai, têm a mente doente e estão enfermas? Mas nós sabemos, Pai, que a hora que o Senhor tocar na vida dessa pessoa, ela vai ser totalmente liberta dessa doença. Pai, quantas pessoas têm morrido de câncer? O câncer, meu Pai, é uma das doenças mais destruidoras. Mas a mágoa gera o câncer, o rancor gera o câncer, o mau sentimento gera um câncer. Que todos nós, Pai, venhamos ser libertos desses maus pensamentos. Se entreguem a vida ao Senhor. Cura, meu Pai, cada um. Perdoa-lhes os pecados. Dê a cura espiritual e dê a cura física. Abençoa, meu Pai, cada uma dessas pessoas. Meu Deus, eu entrego todos em Tuas mãos e peço que a partir de hoje elas venham ser transformadas, curadas, libertas, meu Pai. E que toda obra do diabo venha a ser desfeita na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Se você ainda não conhece a Cristo, venha ter um encontro com Ele. Esse é o convite que eu te faço em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, irmãos.